Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. É, Deixem seus comentários, divulguem o canal, assistam os vídeos, sua inteireza, deem seu like ou seu dislike, se for o caso. Nós vamos falar, seria um terceiro vídeo nesse caso, esse vídeo, certo? Ainda abordando aquela questão do vídeo do arqueólogo Rodrigo Silva, onde ele o vídeo intitulado Porque Deus mandou matar. Ele aponta, né? Eu já expliquei em outro vídeo essa questão. Ele alega que Abraão comprou terras, várias terras lá dos cananeus. Esse vídeo vai parecer um pouco, vamos dizer assim, repetitivo, mas não é repetitivo, pessoal. Eu trago novos argumentos com relação a essa questão, certo? Que desmente frontalmente, e eu até poderia dizer que esse vídeo é, desmascara de forma cabal a, as argumentações do arqueólogo Rodrigo Silva, certo? Vamos ao texto. Rodrigo Silva. Abraão comprou várias terras. Poderia também chamar esse título de Desmascarando Rodrigo Silva. Eu acho que eu vou colocar esse título na, na thumbnail assim. Thumbnail assim. Desmascarando Rodrigo Silva. Os hebreus não roubaram nada. Essa é a maior bobagem ou mentira mencionada pelo arqueólogo dos cristãos. Rodrigo Silva disse que Abraão teria feito aquisições de terras, poços de água e altares. Vocês podem conferir, né, no vídeo dele lá, porque Deus mandou matar, certo? Com isso, ele tenta induzir seus ouvintes a acreditar que os hebreus, quando saem do Egito e vão invadir as terras dos cananeus, o fazem porque aquelas terras haviam pertencido a seus antepassados. As terras teriam sido compradas por Abraão, mas que eles mais tarde não quiseram devolvê-las. Isso, os cananeus, né? Abraão comprou, aí depois os hebreus, quando se dirigem àquelas terras, aí os cananeus não querem devolvê-las. E com isso, os hebreus tiveram que lutar para reconquistá-las. Essa é a tentativa de explicar, o, o arqueólogo, né? Tenta explicar essas passagens dessa forma. Veja que absurdo, como alguém é tão ignorante assim? Como alguém acredita numa bobagem dessa? Você nem precisa ler a Bíblia para entender que isso é uma falácia sem tamanho. Mesmo, mesmo a pessoa menos atenta sabe que as terras que o texto bíblico diz que Abraão seria dono por vontade do Deus Javé, elas tinham como proprietários reis. E a promessa do Deus hebreu era que Abraão e seus descendentes fossem donos de terras que se estenderiam, ou que se estendiam, do Egito, que se estendiam do Egito até o rio Eufrates. Na, naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos sineus, dos cananeus, dos as terras dos sineus, dos cenezeus, dos cadumneus, dos heteus, dos fariseus. Gênesis 18, Gênesis 15, 18, 21. Vocês acham que os reis e os povos sobre os quais eles dominavam venderiam toda essa extensão de terras para Abraão? Esses reis iriam
iriam ficar sem terras, venderiam suas terras para ficar com moedas num banco hebreu rendendo juros? Vocês já acham isso ser possível? Sem falar, pessoal, que nessa época os povos dificilmente usavam moedas. A prática do comércio aqui era mais o escambo, ou seja, a troca de um item por outro. Essa época que, segundo a Bíblia, aponta a existência de Abraão, dificilmente haveria moedas em circulação entre povos. Um povo que Abraão veio lá segundo a lenda, lá de Ur, né? Ou seja, Abraão seria um povo, seria um estrangeiro. Como é que Abraão entraria em Canaã e estaria comprando terras com moedas? Já existia casa de câmbio para fazer conversão de moedas, vamos dizer, de Ur em moedas cananeias, né? Existia um câmbio, pessoal? Entenderam, pessoal? Isso é mentira, pessoal. Só gente ignorante cai num papo de um cara desse. Esse arqueólogo, quando toca na Bíblia, só fala mentira. Boa parte das suas falas, quando ele tenta resolver um problema que a Bíblia mostra, 50% a 90% que ele vai falar é mentira. A moeda surge muito tempo depois, pessoal. Como é que Abraão ia comprar terra com moeda? Como eu disse, nessa época, o que se praticava era o escambo, a troca de mercadorias, uma coisa por outra. É, é muita cara de pau mesmo desse crente. Terras eram a maior riqueza que um rei poderia ter naquela época. Eles matavam, roubavam e guerreavam por elas. Eles iam pagar justamente para adquirir terras de outros povos. Eles jamais venderiam suas terras a um estrangeiro peregrino. A questão dos altares, pessoal, que ele alega, né? Que Abraão se tornou dono das terras porque ele levantou altares, todo lugar que ele chegava ele levantava um altar. Erigir um altar significa aquisição do local em favor da divindade, pessoal? E pastor ignorante. Balaão estava nas terras do rei de Midian. Nos diz o texto bíblico, que esse profeta feiticeiro de Javé ergueu 7 altares em 3 montes nessas terras do rei. É Balaque, né? O rei midianita nesse caso aqui, era o rei Balaque. Encontrando-se encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, isso Deus hebreu, encontrando-se Deus com Balaão, e se for do interesse de vocês, dê uma olhada lá no vídeo, a relação entre El, Javé e Balaão. Aí vocês vão entender um pouco dessa história mentirosa. A história de Balaão nada mais é que um texto politeísta tentando, um texto que mostra o politeísmo dos hebreus. Preparei 7 altares e ofereci um novilho. O Deus hebreu falando, encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei, mandou Balaão preparar 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Aliás, desculpe, o Balaão disse ao Deus hebreu quando se encontrou com o Deus hebreu. Diz que havia preparado 7 altares e ofereceu um novilho e um cordeiro sobre cada altar ao Deus hebreu. Pergunte-se, aquelas terras midianitas se tornaram dos hebreus só porque Balaão ergueu 7 altares para Iavé?
Aquelas terras se tornaram de Balaão porque ele ergueu sete altares? Claro que não. As terras eram de Balaque e permaneceram sendo de Balaque. Erguer um altar de pedra não tornava o lugar coisa nenhuma propriedade daquele que o erguesse. Não existe isso. Isso é maluquice. Para tentar induzir os pobres cristãos em seu devaneio ridículo, Rodrigo Silva diz que a prova de que Abraão era muito rico e importante é o fato de o texto dizer que ele foi recebido pelo faraó no Egito e pelo rei filisteu de Gerar, Abimeleque. Aí ele diz, você acha que uma pessoa ia ser atendida aqui no Brasil pelo presidente Temer se não fosse importante? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As autoridades, eles têm de atender todos os cidadãos. Não tem de criar diferença entre um cidadão rico e um cidadão pobre. Não. Audiências públicas não se limita aos ricos ou aos mais importantes da sociedade. Sabemos que existe discriminação, de fato, mas, mas, mas isso não significa dizer que só os ricos, os mais importantes, podem ter audiências com o presidente, ou prefeito, ou governador, ou juiz, ou coisa do tipo. Não existe isso. E eu vou provar, eu vou dar outro exemplo aqui na Bíblia, que mostra claramente que outras pessoas pobres e humildes foram estar na presença de reis e não eram nada importantes. É cada exemplo furado danado desse arqueólogo meia-boca. Veja, a partir de Abraão dali para a terra do Negueb, o Negeb, habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Veja, peregrinou em Gerar. Não tinha terra, ele estava peregrinando de um canto para outro. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou a Sara. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti. Habita onde bem te parecer. Veja, o rei Abimeleque disse que a terra era dele e que Abraão poderia habitar onde ele bem quisesse. Mas não é porque Abraão era importante, porque Abraão era rico, não. Porque ele estava querendo agradar a Sara, porque o mentiroso chegou dizendo que Sara era irmã dele. Estão entendendo? Não foi por causa da posição de Abraão, que Abraão tivesse alguma posição, não. O rei estava querendo meter a vara em Sara. É óbvio que isso é mentira, né? Esse texto mostra claramente que essa história é uma mentira. Por que sabemos? Porque rei nenhum, pessoal, como já dissemos em outros vídeos, se desejasse uma mulher, não ia ficar tentando agradar ninguém. Ele chegava, pegava a mulher e acabou. Principalmente uma mulher estrangeira. Uma mulher, ele na sua terra, uma mulher estrangeira, entra em suas terras, ele não vai fazer o que ele quiser, ele fazer com os próprios habitantes, os naturais da terra. Imagine com um estrangeiro que chegasse. Se ele quisesse, metia a vara nela no instantinho, não tinha nada desse negócio não, de estar agradando Abraão, não. Matava Abraão, tomava a mulher e pronto, acabou. Entendeu? Isso é lenda, pessoal. Lenda ridícula ainda por cima. Só que isso não é prova de nada, de que Abraão comprou terras de ninguém, muito menos de que ele era rico. Só porque ele estava na presença do rei de Gerar, ficou na presença de Faraó, tá entendendo? Vou mostrar na Bíblia que isso não é prova de nada. E o texto bíblico vai nos passando informações completamente diversas da que quer passar o arqueólogo crente e alienado. O texto nos diz que Abraão só foi para o Egito porque não queria passar fome em Canaã.
É, o texto nos diz que Abraão só foi para o Egito porque não queria passar fome em Canaã, pois a terra foi assolada por uma seca. E quando Abraão e sua mulher chegam ao Egito, sua mulher, de tão bela que é, passa a chamar a atenção dos homens e príncipes egípcios. Uma outra mentira, né? A fama da beleza de Sara se espalha e a mulher com mais de 70 anos, com mais de 65 anos, ia chamar a atenção de príncipes e reis egípcios e depois de reis e príncipes filisteus. Pá, que mentira. Lembre-se que Abraão sai de lá de Harã com 75 anos. A diferença de idade entre ele e Sara é de 10 anos, em torno de 10 anos, ou seja, quando ele sai lá de Harã e entra nas terras cananeias, ele tá com 75 anos, ou seja, Sara tá com 65 anos. Quando ele chega no Egito, ou seja, ele tá mais velho ainda, Sara tá mais velha ainda, ou seja, uma velha com mais de 65 anos, sendo paparicada, desejada e querendo vamos dizer assim, ser tomada por concubina, por reis. Veja que mentira absurda, ridícula. E engraçado é você ver essas passagens lá na, na novela. A mulher não tem nem a aparência ali da mulher, né? Não deve. É um de uns 30 e poucos anos, né? De 40 anos no máximo. Só que a Bíblia diz que a mulher tem mais de 65 anos. E a mulher já era vista como velha, tanto Abraão quanto ela. Como é que uma mulher tida como velha, vista como velha por todos, poderia estar chamando a atenção de reis? E os reis querendo ela? Não está entendendo, pessoal? A fama da beleza de Sara se espalha e chega aos ouvidos do faraó através dos egípcios. O faraó, então, querendo ter Sara como uma de suas concubinas, pois o faraó, é claro, era casado, tinha várias mulheres já também, resolve agraciar Abraão com muitos presentes, por ser ele supostamente irmão de Sara. Isso tudo aconteceu também quando Abraão volta para Canaã e vai para as terras de Gerar, onde reina Abimeleque, um rei filisteu. Portanto, os textos nos mostram que não foi a riqueza ou a fama de Abraão que fez com que ele fosse levado à presença desses reis, mas sim a tara desses reis por sua mulher. Os reis, na lenda, queriam meter vara na mulher de Abraão. E essas passagens nos mostram o contrário do afirmado por Rodrigo Silva. Elas nos dizem que Abrão não era nada de rico, poderoso e possuidor de homens de guerra. Ora, você acha que se Abraão fosse tudo isso mesmo, o faraó iria querer tomar sua mulher? O faraó iria tomar na tora a mulher de um homem que tinha guerreiros à sua disposição e que foi capaz de lutar contra reis cananeus e vencê-los, como nos é dito no relato de Gênesis capítulo 14? Você acha que um rei filisteu ia querer também tomar a Sara de um homem tão importante, rico, filho do governador de Harã, como a mentirosa da novela fala? Essas histórias de Abraão não passam de lendas e todas mal feitas. Outro detalhe: depois que Abraão sai da presença do faraó, o texto nos diz que o monarca egípcio mandou que seus guerreiros conduzissem Abraão e Sara em segurança para fora do território egípcio. O faraó ordenou que alguns de seus homens escolhessem Abraão. Aliás, desculpa. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Perceberam? Esses bens que ele está a falar aqui são os bens que o faraó deu, porque ele está querendo comer Sara. Diz que deu um monte de bens para Abraão. A mentirada diz que ele trouxe bens, né, de fora, né, quando ele veio de Harã, mas é mentira. Não tem sentido alguém sair de suas terras com um monte de bens e não ser roubado, não ser morto, não ser assassinado, não ter seus bens e mulheres tomados. E nessa época, né, era o que mais acontecia, era isso. Abraão não era poderoso e cheio de homens guerreiros
Como então precisou ser escoltado, pessoal, por forças egípcias, com segurança para fora do Egito? Não era poderoso, rico, famoso? Por que foi necessário que a lenda dizer que Faraó forneceu homens para escoltar Abraão e sua mulher? Estão vendo como a lenda se desmancha? Essas lendazinhas foram feitas. é, Aliás, essas lendas aqui se assemelham àqueles castelos feitos na areia. Não pode ver água nem vento, se desmancha no instantinho. Quanto às supostas riquezas de Abraão, se você prestar atenção, o texto nos diz de onde elas teriam de fato vindo. Essas riquezas vieram da enganação de Abraão e sua esposa, que infingirem que eram irmãos. O fato, o faraó e o rei Abimeleque, depois que descobrem que Sara é mulher de Abraão, os reis, como compensação, passam a dar ao pobre e miserável hebreu, peregrino, vários bens, mostrando que ele não tinha porcaria de nada de bens. Porque se o cara visse que Abraão era rico, não ia dar outros bens a Abraão. É que um rei ia estar dando bens a um cara que já era rico. Os reis eram. Os reis só vinham matando outros povos atrás de suas riquezas, ia estar dispensando suas riquezas assim. Ia estar dispensando suas riquezas assim, gratuitamente. Estar na presença de um monarca não significa que aquela pessoa seria rica ou mesmo importante, como afirma o ignorante arqueólogo. Vamos provar que ele não anda além da Bíblia, porque um pastor como ele não pode falar tantas bobagens assim. Parece aqueles crentes que vão a canais ateus com argumentos de criança de 10 anos e querer e ficar querendo debater questões em cada argumento de infantis. A Bíblia diz que no tempo do rei Salomão, duas prostitutas tiveram audiência com ele. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. 1 Reis 3,16. Se a mera presença de Abraão diante de Faraó o torna, e diante de Abimeleque, né, o torna importante, então temos que interpretar que essas prostitutas aqui eram mulheres importantíssimas, eram mulheres ricas, que precisavam urgentemente de uma audiência com Salomão. E nós sabemos que elas não eram nada disso. Eram meras prostitutas. Eram tão prostitutas, sem valor nenhum, que o rei falastrão, Salomão, queria pegar seu filho e dividir em dois. Você já viu alguém pegar o filho de alguém importante e dividir em dois por meio da espada? Na época do profeta Eliseu, uma mulher israelita passa 7 anos fora de suas terras em Israel e, quando retorna, vai ter audiência com o rei Jorão. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Gease, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Será que essa mulher era também importante? É claro que não. Era uma miserável que, segundo o texto, teria fugido da seca e da fome que assolava a terra de Israel e foi atrás de comida lá entre os povos cananeus, os filisteus. Essa mulher fugiu da seca que assolava a terra que os ignorantes dizem ser terra santa.
Não tem nada de Terra Santa. Terra Santa, se fosse santa, não sofria tanto com secas, como diz como as passagens nos mostram. A Terra tinha tudo para ser maldita em vez de santa. Temos ainda como exemplo que demonstra o pastor enganador, o episódio que desmonta, né? O pastor enganador, o episódio em que dois miseráveis fedorentos, acabritos e fedendo a tijolos de lama que apareceram à presença de Faraó, Moisés e Arão. Moisés e Arão aparecem lá na presença de Faraó. Moisés e Arão eram importantes, era? Eram importantes? Não. Eram dois escravos fedorentos, porque diz o texto que eles fabricavam tijolos de lama que os egípcios impuseram aos hebreus. Então, eles não eram nada importantes. E só estão na presença de Faraó porque é conto. Isso é mentira. Que Faraó nenhum ia atender esses miseráveis. Por que ia atender? Esses mendigos ficaram perante Faraó e, no entanto, não eram homens importantes, eram escravos. Esses cristãos são ridículos quando tentam defender um livro repleto de lendas. O enganador teólogo diz que Abraão comprou altar, mas outra loucura sem tamanho. Quem já viu um peregrino supostamente monoteísta entrar numa terra de reis politeístas e sair comprando altares para um deus e por causa disso se tornar donos dessas terras? Altares para comprar altar. O que era um altar? Um monte de pedra, agrupadas para se ofertar uma cabra, um cabrito, qualquer coisa desse tipo em oferenda a um deus. Aí você vai, junta um monte de pedra no local e você é dono daquelas terras. Que história, que argumento mais ridículo. A pessoa comprar um argumento desse como verossímil. É um tolo, né? É tolo quem conta e tolo mais ainda quem acredita. Qualquer vadio poderia fazer um altar para esse Deus sem qualquer custo, pessoal. Pegar umas pedrinhas, juntar, pronto, tá ali o altar de qualquer divindade. O Deus hebreu era tão simplório que a Bíblia fala que não queria seus altares com pedras. As pedras não poderiam ser lavadas ou trabalhadas a martelo, tá entendendo? Ou seja, tem que ser pedras brutas, sem nenhum trabalho, ou seja, de moldadas, tá entendendo? Ou seja, a coisa mais simples era agradar esse Deus primitivo, ignorante, com altar. Qualquer cachorro podia fazer um altar para esse Deus. Não precisava comprar altar. Estão entendendo? Tinha fábrica de altar lá, nessa época. Fala sério, rapaz. Deixa de ser mentiroso. A mentira é tão grande que altares não se comprava. E mesmo que finjamos que acreditamos nesse delírio de gente alienada, isso não faz o menor sentido. Comprar um amontoado de pedras encharcado de sangue de vítimas humanas e animais para Yahvé se constituía prova de aquisição de terras? Como Abraão compraria altares pagãos para seu Deus primitivo Yahvé? E a questão dos poços? Ele alega, né? Não, Abraão comprou poços. Aliás, cavou buraco, encontrava água e a terra era dele. E ali surgiu a cidade, e a cidade era de quem? De Abraão. Pai, que mentira. A cidade, vamos lá. Abraão tinha quantos filhos? Não tinha nem filho. Cavou buraco. Como foi que surgiu uma cidade ali? Me diga. Os povos lá. Segundo o entendimento desse maluco, né? Que diz que é arqueólogo. Abraão, um peregrino, chega em terra estrangeira, aí cava um buraco. Aí vocês sabem que a história mítica de Abraão diz que ele era um velho, sua mulher estéril, não tinha filho nenhum. Aí Abraão vai, cava um buraco,
encontra o poço, cava um buraco, encontra água. Aí aquele local ali se torna de Abraão, aí surge uma cidade ali, é de Abraão. A cidade é de Abraão. Repare que mentira. Uma cidade surge como? É, surge sem pessoas, é? Não tem pessoas, não, é? Essas pessoas que formaram essa cidade, aqueles que passariam para Abraão, eram, era quem? Eram filhos de Abraão? Não, que Abraão não tinha filhos. A mulher de Abraão era estéril. Então, essas pessoas que iam formar essas cidades que eles que passaram para ser Abraão, era quem? Eram cananeus. Como é que as cidades eram povoadas, eram formadas por cananeus e a cidade era de Abraão? Toma juízo, rapaz. Que vergonha de falar uma besteira dessa, não, é? Abraão era um miserável, não tinha nada. Veja que o pobre do Ismael, que segundo a lenda diz que ele teve com a escrava, o adultério dele com a escrava, aí ele foi um adultério. Nem ver com essa historinha dizer que lá em U era permitido, tinha lei que a escrava podia passar para seu senhor. Não tem nada a ver. As leis, a- as leis de U não eram as leis dos hebreus, já que os hebreus tinham um Deus especial, que tinha um ditames diferenciados dos outros povos. Então, como é que um rei, como é que um Deus escolher um povo para si e aplicar as leis de outros povos para ele? Não faz sentido, não tem lógica numa maluquice dessa. Bom, esse Abraão era tão miserável que o filho que ele teve com a escrava Agar foi para onde? Ele jogou lá para a beira do deserto. Vê se ele botou em alguma propriedade. Não era rico, não tinha propriedade? Cadê? Então jogou o filho lá para o deserto. Aí lá no deserto aparece tal do anjo do Senhor, dizendo que vai transformar aquele menino num grande povo, que nós sabemos que vai ser os árabes. E conversa furada. Mas cadê as terras de Abraão? Era tão rico? Não era dono de terra? Não tinha comprado terra? Não tinha furado o poço e as terras eram dele? Não tinha levantado altares? E quando ele levantava altares, as terras não eram dele? Por que não pegou um pedaço de terra e deixou para o filho? O tal de Ismael morar? Não, jogou lá no deserto. Por quê? Porque não tinha nada. A lenda vai se desfazendo a cada versículo seguinte. Conta uma mentira no versículo anterior e no versículo seguinte vai se desmanchando. Só gente boba acredita nessas histórias. Fantice, que não para pensar. Pense, crente. Pare. Pense. Acreditar numa história de um cara desse, a história não tem nem pé nem cabeça. Como eu disse, Abraão era um peregrino. Ele não era detentor de terras algumas. Aquelas terras eram de reis, pessoal. É louco, é? Como é que um rei vai vender suas terras? As terras de seu povo. Ele vai ficar sem terra? E, como eu já disse, lá por acaso nessa época tinha moeda para estar vendendo terras. Ai, te catar, rapaz. Títulos de terra, título de propriedade, é, pai? Uma palhaçada. Dizer o texto que Abraão teria cavado poços, isso não o tornava dono das terras onde eram escavados esses poços. Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço, de algo que os servos deste lhe tinham tomado à força. Respondeu Abimeleque: Não sei quem fez isso, nem tu mo fizeste saber, nem tampouco ouvi falar em tal coisa, senão hoje. Tomou Abraão, tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, como se o rei não tivesse, né? Cara, dono dessas terras não tinha, não. Só esse estrangeiro que tinha tudo. E fizeram ambos uma aliança. Veja, o texto diz que Abraão pegou essas ovelhinhas aqui, esses bois, e diz que fez um pacto de uma aliança, né? Um pacto, né? Entre ele e esse Abimeleque. Pois Abraão a parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou a Abimeleque, veja que o rei, quando o, o, o peregrino Abraão apresentar essa aliança,
e pega 7 cordeiros do rebanho, veja o que é que Abimeleque pergunta. Pergunta Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Veja, o que significa, ou seja, o rei não estava sabendo. E o que representava essa presepada toda que Abraão estava fazendo. Respondeu Abraão: receberás da minha mão estas 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou aquele lugar Beceba, porque ali juraram ambos eles. Assim fizeram aliança em Beceba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, general do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. O arqueólogo, em seu vídeo, afirma que havia cerimônia de acordos das compras das terras. Por exemplo, essa questão aqui do que o rei estava lá com Abraão e firmaram uma aliança, um acordo, e Abraão pegou uns cabritinhos e entregou para o rei. Ele disse que isso aí era como que uma cerimônia, uma cerimônia como que se via como prova, né, de que aqueles poços, né, e portanto aquelas terras eram de Abraão. Veja que mentira. Só que nessa passagem, o rei sequer sabia para que Abraão estava lhe dando 7 cabritinhas, pessoal. Como é que ele diz que essas eram cerimônias que eles faziam para aprovar o acordo ou compra entre eles? O rei nem sabia para que servia as 7 cabritinhas que Abraão estava separando. Como é que era um acordo conhecido entre eles, essas questões? Deixa de ser mentiroso, rapaz. E se isso refere-se à compra de terras, passar uma cabritinha para um e para outro, isso significava que isso era uma prova de que Abraão agora era proprietário daquelas terras? Só um imbecil que trocaria terras por 7 cabritinhas, né, pessoal? E se isso refere-se, na verdade? E se isso refere-se, essa ocasião aí, né? Refere-se à compra de terras, só um imbecil que trocaria as terras por 7 cabritinhas. Não faz sentido, né? Agora, como eu disse em um outro vídeo, ele pegou, passou 7 cabritinhas pro cara. Aí o cara vai, como testemunho que os poços era dele, ele tinha cavado, né? Disse que não foi nem era dele, que na verdade que servia como prova de que ele havia cavado o poço. Sim, aí ele passou as cabritinhas para ele, para o rei. Aí o rei vai, come, eu mato as cabritinhas, cadê a prova dele? Cadê a prova dele? Já que as cabritinhas serviriam de prova, fala sério. Como se a palavra de Abraão servisse para alguma coisa. Abraão chegasse algum momento depois, fosse cobrar alguma coisa do rei, e essa palavra de Abraão servisse para alguma coisa. Ainda que o rei tivesse ou fizesse algum acordo com Abraão, a qualquer momento o rei poderia voltar atrás, porque valer era a palavra de rei, não era a palavra de um peregrino miserável, não. Note ainda que a passagem apenas diz que Abraão firmou um acordo de não agressão, mas isso não significava que o rei e seu povo estavam abrindo mão de suas terras para Abraão. E é óbvio que isso também é mentira, pois o que o peregrino miserável poderia oferecer de resistência a um rei? Ele já vivia em suas terras por mera benesses desse rei. Estão lembrados lá no início da passagem que nós vimos lá? O rei dizendo, olha, as minhas terras estão à sua disposição. Por que ele falou isso? Porque está querendo agradar Abraão, porque queria detonar a mulher. Queria passar para a tampa, né? A irmã, né? A mulher que ele disse que era irmã. Estão entendendo? Ou seja, o miserável estava vivendo nas terras do rei porque era da vontade do rei. Não é porque ele era dono de nada, porque ele tinha cavado poço, não tinha feito porcaria nenhuma. Se Abraão tivesse comprado lotes de terras imensos, ele teria onde enterrar sua velha fedorenta quando esta morreu. Estão lembrados? Mas não, o coitado não tinha nada, não tinha nem terra. Ele comprar nas carreiras um lotezinho de terra, um campozinho,
que ia servir de sepultura. Veja que a intenção é servir de sepultura, não é para servir de latifundiário ou para plantações ou coisa do tipo. Não, é para. Ele comprou essas terras para servir de sepultura. As únicas terras que vemos Abraão comprar são as que serviriam de túmulo para Sara e mais tarde para ele. Para ele, Isaac e Jacó. Um pequeno campo onde se encontrava um local reservado como sepultura. Abraão fez uma reverência diante do povo da terra e disse a Efron, aos ouvidos do povo da terra, mas se te agrada, ouve-me, darei o preço do campo, toma-o de mim, e ali sepultarei o meu defunto. Respondeu Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta ali o teu defunto. Abraão ouviu a Efron, pesou-lhe a prata de que ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Pois, como eu disse, isso é uma mentira, isso aqui nada mais é que um anacronismo, pessoal, do texto. Não existia essas trocas mercantis, pegar moeda em troca de mercadoria, coisa do tipo. Isso não é mentira, isso não existia nessa época, não. Digo, nessa época que situaram Abraão. Tá entendendo? Isso é mentira. Isso é um anacronismo. O escritor, ele projeta o que acontece em sua época para a época dos seus personagens. Tá entendendo? Isso se chama anacronismo. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele havia, e todas as árvores que no campo havia, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abraão como posse na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manré. Esta é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et para a posse de um lugar de sepultura. Veja, para a posse de um lugar de sepultura. Só isso, pessoal. O velho comprou uma sepultura. Não é possível, não? Um miserável desse passar mais de 80 anos. Passou 100 anos peregrinando, coitado, nessa terra. E não tinha nem um pedaço de terra para enterrar, para ser enterrado. Ia se jogar como. Ia ser jogado no tempo, assim, como um cachorro, sem direito a uma sepulturazinha. Aí não, ele achou por bem comprar, né? Pelo menos um pedaço de terra para ter dignidade de ter seus restos mortais numa sepultura. A história de Abraão e toda essa mentirada que ele era rico e possuía escravos, diversos bens, pode ser essa história pode ser demonstrada quando ele morre. Pois se ele fosse de fato rico, Isaac teria herdado essas terras e todos esses bens. Mas vemos Isaac herdando bens de Abraão. E mesmo assim o texto nos mostra que ele vai ganhar bens do rei Abimeleque. Estão entendendo? Seu filho Jacó deveria também ser rico, já que era neto de Abraão e filho de Isaac. Só que Jacó vai trabalhar feito um cão, pessoal, nas terras de seu parente Labão, fora de Canaã. Mas esse homem não era rico, não era filho de Isaac e neto de Abraão? E que Abraão, quando morreu, diz o texto, que saiu dividindo os bens para seus filhos. Aí o filho do seu coração, que era Isaac, ele deu tudo. E os filhos das suas concubinas, suas putas que ele teve, diz que só deu presente e mandou se afastar de Isaac. Porque Isaac é que devia reinar, né? Que deveria ser o mais abençoado. Tá entendendo? Bom, a gente disse que Deus fez isso aí. Mas e cadê? Cadê que Jacó não herdou porra nenhuma? Diz que a história conta que ele correu lá para as terras lá do tio Labão, chegou lá, ficou trabalhando igual um cão sem dono para conseguir umas cabritinhas. Aí quando vem de lá diz que chega rico. É tão rico,
e tentou subornar o irmão. Mas o texto diz que o irmão já estava rico, muito mais rico que ele. Que o irmão não quis nem os presentes. Só depois que ele forçou tanto, né? Com medo do irmão passar a faca no pescoço dele, que o irmão aceitou os presentes de suborno que ele estava fazendo. Ele estava querendo proteger o pescoço, né? Porque saiu fugido. Então, a passagem nos mostra claramente que esse povo não era rico porra nenhuma. Ele correu lá para a terra de Labão e ficou trabalhando lá 7 anos para conseguir uma mulher, depois mais 7 anos para conseguir aquilo que ele tinha tara, né, na verdade, passou mais 7 anos. E depois mais um pouquinho de tempo para conseguir umas cabritinhas e voltar para a casa do pai. Cadê a riqueza? Onde foi parar toda essa riqueza herdada dessa família? Mas por que disso, pessoal? Porque o escritor tenta enfatizar as bênçãos do Deus hebreu, pessoal, sobre cada personagem. Por isso que vemos pessoas que já deveriam estar ricas, indo atrás de riquezas e as obtendo por meio de ações desse Deus hebreu. Esse miserável de tão pobre que era, enquanto morou em Canaã, digo Abraão, onde o arqueólogo diz que ele era riquíssimo, morava em tendas. Vocês percebem essa história? Outro detalhe dessa história? O miserável, pobretão, peregrino Abraão morava em tendas. Entra em Canaã, morando em tendas, e termina morrendo em tendas. Ele não comprou porcaria nenhuma, não tinha casas nenhuma. E o texto nos mostra que os cananeus tinham casas. Os cananeus não moravam em tenda. Tá entendendo, pessoal? Um pobretão que nem casa tinha, era dono de terras e de cidades. Como é que pode, né? Conta outro arqueólogo. Você engana outro. Tá entendendo? Essa sua falácia é só gente bobo, muito ignorante, que nem o texto bíblico lê para ser cantado com essa sua. E cair, né? Como um apaixonado. Por quê, meu filho? É muito fraquinho, viu? Você é muito fraquinho. Você só convence seus crentes habitolados que, que aceitam qualquer bobagem sua como uma verdade. E para acabarmos por completo com toda essa argumentação maluca desse arqueólogo, iremos ver o que diz o apóstolo mentiroso de nome Paulo em Hebreus. Veja, o que é dito em Hebreus? Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Quem? Abraão. Estava na terra da promessa, porque foi prometida a ele, né? Mas não era dele, era a terra da promessa. Como em terra alheia, veja que era terra alheia, não era dele. Por que eu tenho que falar alheia? Porque não pertencia a ele. Morando em cabanas, pessoal, olha lá. Olha o que eu falei aí. Morando em cabanas com Isaac e Jacó. Morou em cabana Abraão, depois morou em cabana Isaac, depois morou em cabana Jacó. Esses miseráveis nunca tiveram casas e viviam em Canaã. E Canaã tinham casas. E Canaã havia casas. Tá entendendo? O povo não morava em cabana em Canaã. Mas esses aqui, peregrinos que eram, que não tinha nem eira nem beira, moravam em cabanas. Por quê? Porque eram peregrinos, não tinham nada. Esses supostos bens que eles falam aqui que eles tinham, tudo mentira. Coisa da lenda. E é só para engrandecer o Deus mentiroso que eles têm aqui na lenda. Veja, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Só tinham promessa, só tinham herdado promessa esses aí. O concreto, nada, não tinha nada. O que eles tinham era fé. Todos estes morreram na fé. Em Hebreus 11, vocês vão ver, ele vai falar de um monte de gente, começa lá com Abel, e chega até lá o tempo de Sansão, Davi, né, Salomão. E vai dizendo que esses homens eram homens de fé, bibibi, bababá, tatatatatatata, pepeteca, lepeteca. E no final ele chega e diz, olha, todos estes, ou seja, de Abel até o último da lista que ele fala, todos estes morreram na fé.
sem terem recebido as promessas, pessoal. Ou seja, as promessas que eles receberam do Deus hebreu, foi o que teve, olha. Todos eles morreram na fé sem terem recebido as promessas. Morreram na fé sem terem recebido as promessas. Eu lhe pergunto, quais foram as promessas feitas a Abraão? De se tornar um povo enorme e dele possuir todas aquelas terras dos cananeus. O escritor está dizendo que eles morreram sem receberem as promessas. Ou seja, aquelas promessas que Abraão recebeu, nenhuma se cumpriram. Está entendendo? Mas veja o que é que o texto diz, olha. Mas vendo-as de longe. É óbvio que isso aqui tudo é outra mentira, porque o Novo Testamento é uma mentira descarada que inventa mentiras sobre o Velho Testamento, certo? Mas como os cristãos compram essa mentirada toda como verdade, então toma a verdade aqui de Hebreus, desmentindo as mentiras lá do arqueólogo Rodrigo Silva, dizendo que Abraão saiu comprando um monte de terra, que era dono de terra, esse negócio todo. Hebreus desmente totalmente essa história. E desmente também o relato lá que diz que Abraão cavou poços e coisas do tipo. Tudo mentira. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Ou seja, aí, o texto dizendo que os miseráveis só tinham promessas. Viram as promessas de longe e abraçou-as por meio da fé. Mas concretizar, tê-las como reais, não tiveram porcaria nenhuma. Segundo o Hebreus capítulo 11. Abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja, o texto diz que eles não tiveram nada, as promessas não alcançaram, e eles confessaram que eram apenas estrangeiros, ou seja, não eram naturais da terra e, portanto, não tinham nada lá, e peregrinos na terra. Ou seja, um banda voou sem eira nem beira. É isso que o livro de Hebreus quer dizer, dos descendentes de Abraão e seus descendentes. E aqui é no tempo que os romanos já dominam sobre os judeus, né? Então, o escritor interpretou que quem estava mandando a lei eram os romanos, era mais outra prova de que o Deus hebreu não cumpriu porcaria nenhuma de promessa. Porque as terras que os hebreus achavam que eram deles estavam nas mãos dos romanos. Eram eles que mandavam, pintavam. Né? Mais outra prova que os hebreus, coitados. Esse Deus dele nada era a mesma coisa. E todos estes, veja, e todos estes, como eu disse, o livro de Hebreus, capítulo 11, ele relata uma série de personagens bíblicos, desde Abel até lá Sansão, como eu falei, Salomão, Davi, tá entendendo? Aí cita alguns, dá a entender que ali envolve alguns profetas, né, que diz que haviam sido cerrados, coisa do tipo e tal. Aí ele diz, olha, aí no final ele conclui, pessoal, é tanto essa parte que eu falei, capítulo 11, versos 13 que mostra que os hebreus ali que andaram na cidade de Canaã não obtiveram porcaria nenhuma, bem como os estes também receberam promessas. Esses outros, além de Abraão, receberam promessas. E veja que aqui o escritor conclui, e todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Veja, todos estes, todos, sem exceção, pessoal, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É óbvio, né? E é claro, quem entende que o cristão aqui quer favorecer o lado dele. Tá entendendo? Então ele diz que os hebreus lá não alcançaram algo melhor que eles. Tá entendendo? Os cristãos. Porque a promessa dos cristãos qual é? Ir para o céu. Então eles veem essa promessa como algo melhor do que aquela que foi prometida a eles, os hebreus. Tá entendendo? E qual foi a promessa feita aos hebreus? Herdar a terra. Aí o escritor cristão do livro de Hebreus, como é que ele passa a interpretar aquelas passagens?
ele passa a interpretar que as promessas que foi feita a Abraão era de ele herdar aquelas terras. Mas ele coloca em seu texto, dando a entender que Abraão não só queria aquelas terras, diz que Abraão queria esperar por uma cidade melhor, não uma cidade feita por mãos e de pedras, mas uma cidade nos céus. Ou seja, o livro de Hebreus, capítulo 11, ele tenta passar a ideia de que os hebreus antigos também almejavam uma cidadania no céu, assim como os cristãos. Só que eles não alcançaram. Ele tenta passar essa ideia, tá entendendo? O hebreu do o hebreu, o escritor do livro de Hebreus, ele tenta passar essa ideia de que os cristãos, os primitivos hebreus, não alcançaram essa promessa dos céus antes que eles. Por isso que ele fala aqui, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. A nós quem? A nosso respeito quem? A nós, os cristãos. Para que eles quem? Esses povos que ele fala, todos estes, do passado, que vai de Abel até o último hebreu, lá do Velho Testamento, para que eles não fossem aperfeiçoados antes dos cristãos. Aperfeiçoado quer dizer alcançassem a graça, o cumprimento daquelas promessas antes dos cristãos, tá entendendo? Ou seja, a grosso modo, o pobre cristão, na tentativa de favorecer a sua crença na esperança celestial, ele detona a crença dos outros judeus, no caso dos outros hebreus do passado. Ele diz que Javé não cumpriu porra nenhuma, só deixou tudo na promessa. Tá entendendo? Oh, oh, coisa triste. E por fim, o escritor do livro de Atos, agora veja a declaração do escritor do livro de Atos, que dizem que é Lucas, né? O seguidorzinho de Paulo, o mentiroso. E por fim, o escritor do livro de Atos chama o teólogo, pastor e arqueólogo Rodrigo Silva de mentiroso, sem vergonha. Pois é, se você ouvir essas declarações de Rodrigo Silva e ler o livro de Atos, você vai ver que o livro de Atos está chamando de um mentiroso. E mentiroso sem vergonha, ainda por cima. Veja o que é que diz o livro de Atos. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Quem fez isso, pessoal? Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 11, inicialmente, né? E depois, quando você vira a página, capítulo 12, está lá logo no início. Abraão saindo de Harã e indo para Canaã com 75 anos. Então saiu da terra dos caldeus, em Ur, né? E habitou em Harã. E dali depois seu pai faleceu. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, ou seja, a terra dos hebreus, nesse momento que ele fala aqui, né? É lá em Jerusalém, né? Está em terras cananeias. Aí ele diz: E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora, e não lhe deu nela herança. Ou seja, dizendo que Deus não deu herança nenhuma. E não lhe deu nem nele herança, nem ainda o espaço de um pé. Veja, o escritor de Atos está dizendo que o Deus hebreu tirou Abraão lá das terras, onde ele morava, trouxe ele para a terra que hoje os hebreus moram, no caso aqui o escritor falando, né? De Atos, né? Nesse momento aqui, era ali na cidade de Jerusalém e seus arredores, que era que nada mais é que terras cananeias, né? Porque Jerusalém era a antiga cidade chamada Jebus, cidade cananeia. Bom, aí diz que o Deus hebreu não deu a Abraão herança nenhuma, nem ainda o espaço de um pé. Ou seja, o cara não tinha nem um pedaço, olha, um pedaço de terra do tamanho do seu pé. Mas prometeu que ele daria a posse dela. Olha, prometeu que daria a posse dela, mas ele não tinha porra nenhuma. Prometeu que ele daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. Entenderam, pessoal? O livro de Atos acaba com essa historinha, além de dar aqueles outros argumentos, é claro que eu já não sei, né? Mas ele mostra que Abraão, coitado, não tinha nem um pé de terra. Ô, miséria.
Ô, glória! É ou não é para rir, pessoal? Ainda bem que deixei de ser cristão, pois é muita vergonha alheia que eles passam. Abraão era um peregrino de terras e rico? Os hebreus não roubaram terras de outros povos em sua peça teatral bíblica? Não me faça rir, cristãos. Deixem de ser bobos. Deixem de ser enganados por um monte de mentirosos, aproveitadores e exploradores. Acordem e aceitem a mais pura verdade. Esse Deus asqueroso do Velho Testamento nunca existiu. Não passa da mera expressão de vontade de um povo tão primitivo quanto ele. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, como inicialmente sempre falo. Comentem, deem o seu like, seu dislike e até a próxima.